Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 2. O texto áureo é o versículo 2, mas achei por bem de ler os demais versículos. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará o trono de Israel. Versículo 2, permita-me ler mais uma vez e assim enfatizar com veemência esse texto. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Ser homem. Olhe para o homem que está ao seu lado e diga isso aí. Ser homem. Ser homem. Curve sua cabeça mais uma vez comigo. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos graça pela revelação que temos por intermédio da iluminação do Teu Santo Espírito, para compreendermos e, sobretudo, vivermos na essência e na plenitude da Tua Palavra. Abre, Senhor, o nosso coração para desfrutarmos de toda dádiva e de toda graça que flui por intermédio da proclamação da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Particularmente eu aprecio muito esse texto, pela veemência, pela ênfase que é empregada. Nós sabemos que nos últimos momentos da vida, nos últimos instantes, nós citamos as palavras mais importantes. E Davi sabia perfeitamente que o seu filho Salomão seria sucessor, não simplesmente da sua casa, não simplesmente da sua família, mas seria sucessor do reino que Deus tinha lhe confiado. E agora eles têm a oportunidade de bater a última prosa, de confabularmos sobre assuntos concernentes ao rei. E o conselho do rei Davi ao jovem Salomão, o último conselho é: filho meu, ser homem. Ser homem. Ser homem. Costumo dizer diante dessa palavra que ele é muito enfático, ser homem, porque macho qualquer cachorro vira lata rabugento é. Ser macho não é o caso aqui. Vai muito além. Ser homem fala da postura, da personalidade que o homem tem que ter, que o homem tem que manter. E o que chama a minha atenção é que Davi não diz: filho, ser um valente como teu pai foi, ser um desbravador como teu pai foi, ser um conquistador como teu pai foi, seja um guerreiro como teu pai foi, seja um militante como teu pai foi, seja um músico como teu pai foi, um construtor como teu pai foi, um empreendedor como teu pai foi, um rei como teu pai foi. Não é esse o conselho. O conselho é ser homem, porque Davi sabia que nenhum cargo, que nenhum título, que nenhuma função, que nenhuma nomenclatura pode suplantar e subestimar ou substituir a importância de ser homem. Esse texto do encontro Ageu é bem interessante, homens de verdade, porque Deus, quando
usa Jetro para instruir Moisés. Jetro diz: escolha homens tementes, capazes, que abominem avarezas, e diz: homens de verdade. Logo subentendemos que existem homens falsos, né? Homens falsificados. Existe uma expressão em espanhol muito comum, que se tornou uma máxima, que é apretate los pantalones, cujo sentido é segure bem as calças. Segure bem as calças. E essas frases de efeito ensinam muito, né, gente? Apretate los pantalones, segure bem as calças. Em outra expressão, seja homem, seja firme, seja forte. Ser homem é o maior desafio para nós da pós-modernidade, dos tempos odiernos, da século 21, que vivemos uma crise de referência e de fato falta-se homens, sobretudo homens de verdade. E essa crise de referenciais nós encontramos na política, nós encontramos na economia, nós encontramos em todos os lugares. E, infelizmente, até mesmo na religião, entre os representantes. Falta-se homens. Nós poderíamos ver esses dizeres aí em alguns lugares. Falta-se homens, sobretudo homens de verdade. Esse é o conselho do rei Davi para o seu filho Salomão. Conforme já dissemos, ele seria agora o sucessor. E a preocupação de Davi é que ele viesse realmente a ser homem, a ter postura de homem. Isso me faz lembrar das palavras de Arnaldo Jabor, quando ele fala desse grande crescimento do homossexualismo. Ele dizia: antigamente ser homossexual era proibido, depois se tornou permitido, hoje está sendo admirado, eu espero morrer antes que seja obrigado. E essa é uma triste realidade, né? Quando a gente vê que os homens de hoje são afeminados. Os homens de hoje não têm hombridade, não têm postura, não têm firmeza. Eu ainda defendo, e um dia eu disse isso, a missionária se escandalizou comigo, quando eu disse que homem tem que falar grosso, cuspir no chão e coçar o saco. Ela escandalizou comigo, mas eu já perdoei ela. E sustento o que eu disse, com toda a ênfase em cada palavra, cada sílaba de cada palavra. Postura, perfil de homem, postura de homens. É isso que Davi reconheceu que o seu filho precisava para exercer um reinado de excelência, para sucedê-lo com maestria, para exercer a vocação que Deus tinha lhe outorgado, que Deus tinha lhe confiado. Agora, alguém já disse que a gente prega aquilo que a gente mais precisa, que a gente fala sobre aquilo que a gente mais necessita. Quando Davi disse: filho meu, ser homem, Davi reconhece que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele falhou muito como homem sacerdote, como homem líder. E essa é a temática desse encontro. Homem como sacerdote, homem como líder. Se bem que o título eu queria resumir somente a essa expressão, pelo impacto que ela causa a mim, eu espero que também cause a você: ser homem. Mas aonde Davi falhou? Ele falhou no sacerdócio do seu lar. Primeira coisa que Deus disse a ele, que Deus disse nas Escrituras: deixará o homem pai, mãe, uniciar a sua mulher. O artigo definido. O artigo é definido. E se unirá a sua mulher. Não é a uma mulher. Daria a conotação, e poderíamos subentender que poderíamos existir vários. Mas Davi, ele é um rei. Você não encontra Saul tendo muitas mulheres, poligamia.
Mas Davi teve muitas mulheres. Ele se envolveu com muitas mulheres. Ele foi por um caminho que Deus não queria. Um caminho que Deus não permitia. Nós vamos falar muito sobre Davi aqui. É incrível como o homem é capaz de vencer ursos, leões, gigantes, reis, mas não é capaz de vencer a sedução de uma mulher. Se encanta através dos seus caprichos e por causa de um simples olhar, a sua vida é arruinada. É interessante quando você faz um paralelo entre Davi e José. José expulsou o que estava perto para longe. Davi atraiu o que estava longe para perto. José estava em uma posição inferior. Davi estava em uma posição superior. Davi era rei, José era escravo. Mas José foi um homem de verdade ao ponto de dizer não. E conforme diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge outrossim das paixões da tua mocidade. Nesse caso, homem que é homem, foge, meu irmão. Foge. Eu entendo que a mulher de Potifar era uma mulher formosa, sabe? Uma formosa, linda, maravilhosa. Um avião em nosso tempo, poderíamos dizer assim. Por que, pastor, o senhor subentende dessa forma? Além da Bíblia dizer que ela era uma mulher muito linda, a outra verdade é que ninguém foge de mulher feia, né, gente? A gente bota mulher feia para correr. Vai para lá. Desgraça. Sai daqui, miserável, tribo full, corre. Mas quando é mulher bonita, meu amigo, tem que correr. Eu tive a curiosidade no seminário de ler o Alcorão, né? E no Alcorão, o livro dos muçulmanos, mostra que Potifar, ele não tinha dúvida que José era inocente. Porque se ele soubesse, se tivesse provas que José era culpado, ele mandaria matar. José, pense comigo, um escravo que assediou sua esposa e trouxe um escândalo geral para a comunidade daquela época. Então mandaria matar. Mas Potifar era um homem sábio. Potifar disse assim: me traga as vestes. Se as vestes estiverem rasgadas na frente, minha esposa estava se defendendo. Mas se estiver rasgada atrás, minha esposa estava atacando. E as vestes estavam rasgadas justamente atrás. Foi quando José fugiu e ela rasgou as vestes, e a Bíblia diz que as vestes de José ficou na mão da mulher de Potifar. Interessante isso, né? José é um cabra homem de verdade porque fugiu, gente, porque com esse negócio ninguém brinca. É sério. Se você pensar comigo, ó, o poder da sedução da mulher é tão grande que ludibriou Adão, Abraão, Sansão, Lampião. E se tu não vigiar, vai ser tu também, bestão. Para quem não sabe, Maria Madalena tocou terror no bando, ou Maria Bonita tocou terror no bando de Lampião. Antes dela não poderia mulher entrar no cangaço. Ela disse: a partir de hoje é diferente. Ela entrou no cangaço. E é Paulo Afonsina, viu, gente? Você sabia disso, não? Aqui do Riacho, do município de Paulo Afonso. Cuidado com essas mulheres, Paulo Afonsina. Né? Maria Bonita é Paulo Afonsina, do Riacho, interior de Paulo Afonso, da nossa região. São as mulheres do sertão. Lá nos Estados Unidos diz as mulheres do Texas. Aqui as mulheres do sertão, mulheres de fibra. José, ele teve essa sabedoria. Davi já não teve essa sabedoria. Ele trouxe o que estava longe para perto. Ele tinha domínio sobre a situação. Mesmo assim, ele cedeu aos caprichos da sedução. Ele não conseguiu ser sacerdote no seu lar, tendo em vista que ele se relacionou com várias mulheres. Você já conhece a história? Betseba engravidou. Ele cria uma estratégia terrível, uma estratégia perspicaz para matar Urias. Urias, seu servo fiel, seu servo leal, ele vem da guerra, da batalha, a convite de Davi. E Davi planejando, manipulando tudo isso, ele vai se deitar com sua esposa, tentando Davi forjar que o filho que ela carregava no ventre viesse a ser de Urias, que ele viesse a subentender que era dele. Mas Urias era tão fiel que disse: de modo algum, como eu faria isso? Israel em guerra, dormiria eu nos meus aposentos? E Davi: vai, Urias, vai para tua casa, vai cuidar da tua família. E Urias não foi. Urias ficou nas portas do palácio defendendo o rei.
Mesmo assim, Davi não estava nem aí. Davi manda uma carta para Joabe e diz: coloca Urias na frente da batalha. Urias lê a carta, sabe que o rei assinou sua sentença de morte, mesmo assim ele vai em obediência. Ele morre. E Davi pensa que tudo isso vai ficar escondido, que ninguém vai saber, que ninguém vai reconhecer. Só que Deus diz a Davi, através do profeta Natan, resumindo toda a história: aquilo que você fez em oculto, eu vou revelar a todo Israel. Ser forte, porque Jesus disse que não há oculto que não seja revelado. E Deus não tem pupilos. Deus não tem pupilos. Deus simplesmente puxou o tapete do rei e revelou a sua nudez para todo o reino. Alguém poderia pensar, e essa mentalidade humana é o rei, vamos tentar proteger, o escândalo será grande. Mas Deus não agiu assim. Você vê que Deus é justo. Deus não tenta tampar o sol com a peneira, não esconde sujeira debaixo de tapete. Davi precisava ser confrontado, e eu creio que você sabe como ele é confrontado pelo profeta Natan. E ali ele reconhece que pecou contra os céus, pecou contra a terra. Sabe o que é que eu acho extraordinário? De imediato Deus perdoou, mas Deus disse algo: a espada jamais se partirá da tua casa. E gente, eu queria chamar a sua atenção, porque as consequências do pecado de Davi a partir de então foram terríveis. Terríveis porque ele não foi sacerdote até aqui da sua casa. Ele não soube representar o seu lar. Sacerdócio é o representante de Deus entre os homens. Davi, ele não conseguiu ser representante de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família. Ele foi representante de Deus nas nações longínquas, nos povos inimigos, mas dentro da sua casa ele não conseguiu ser o sacerdote de chamar e convocar o povo para adoração, sendo ele o maior exemplo. Mas ele cedeu aos seus caprichos, ele cedeu às seduções, e ele não foi um homem sacerdote do lar. Eu vi uma história de um pastor que estava sendo assediado no avião por uma mulher formosa, encantadora, e ele conta essa história de que houve um momento que ele repreendeu, ele disse: está repreendido em nome de Jesus. Aquela mulher, ela caiu endemoniada. Ela caiu endemoniada, se estremecendo no chão. Porque era a arma cilada, investida do inferno para destruir com a vida daquele pastor. Assim como Betseba, e olha que foi só um olhar enquanto ele passava pela janela. E nós temos que ter esse cuidado com aquilo que a gente vê, porque realmente o coração começa a desejar. Martinho Lutero dizia que da primeira olhada ninguém é culpado, da segunda em diante a gente já se torna condenado. Primeiro clique, ninguém é culpado. Do segundo em diante, às vezes você está com o controle na mão, mudando, né, de canal. De repente passou uma cena, primeiro clique, ninguém é culpado. Mas se permanecer lá, já está condenado. E Davi não foi sacerdote no seu lar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Sim, foi. Mas isso, segundo o coração de Deus, até ser ungido, essa ênfase, até ser ungido. Ele conseguiu muitas coisas boas, mas sabe, a Bíblia não omite as falhas e os defeitos de seus servos. Eu tenho 2 livros bons que eu li. Um de Orlando Boia, Heróis da Fé. O outro, Gigantes da Fé, de Franklin Ferreira. Bons. Mas quando eu li esses 2 livros, eu me senti impulsionado a escrever um. Qualquer dia sai, não sei quando. Que é Os Valentes de Deus. Porque quando eu li Orlando Boia e Franklin Ferreira, Heróis da Fé e Gigantes de Deus, eu fiquei traumatizado. Porque aqueles livros só mostravam virtudes, forças e vantagens dos grandes homens de Deus. Mas quando você olha para a Bíblia cita forças, cita fraqueza. A Bíblia cita virtudes e deficiência, para que eu e você venhamos aprender. Como diz o ditado, o inteligente aprende com os erros dos outros, o esperto aprende com seus erros, e o tolo não aprende com erro nenhum.
Então a Bíblia fala, ela chega a escancarar as falhas mesmo, para que nós venhamos aprender, e esse é o momento oportuno para que a gente venha aprender com a história de Davi. Ele pede ao seu filho ser homem, porque ele reconhece em alguns momentos ele não foi. Alguns momentos ele perdeu a postura, a firmeza, o caráter, a força de um homem. Ele não foi sacerdote no seu lar. Davi, para mim, senhores, que aqui estão, é uma referência na adoração, é uma referência em quebrantamento, é uma referência em submissão, é uma referência em muitos aspectos, mas quando se trata de família, Davi é uma negação. E se você tem dúvida, eu tenho certeza que antes de você sair daqui, você há de se convencer disso. Porque na família de Davi começa a acontecer desastres. A partir desse erro, onde o profeta diz: olha, a espada sempre estará sobre a tua casa. Davi, ele perde a moral. Ei, você não pode perder a moral. Eu vi a história de um pastor que o filho estava chegando de madrugada em casa, bêbado, envolvendo-se com coisas ruins. O pastor chamou a atenção dele e disse: filho, você já me viu fumando? Não, pai. Você já me viu bebendo? Não, pai. Você já me viu traindo sua mãe? Não, pai. Você já me viu fazendo coisas erradas? Não, pai. Você já me viu mentindo? Não, pai. Então, se você não me vê fazendo essas coisas, eu não admito que você faça também. Moral. Para aconselhar não com palavras, mas pelo exemplo. Infelizmente a gente vive em uma cultura que é comum ouvirmos as pessoas dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Homem de verdade olha para o filho, olha para a esposa, olha para quem foi e diz: faça o que eu digo e faça também o que eu faço. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera, que venhamos ser homens, mas não basta simplesmente ser macho, tem que ser homens de verdade. Amém, amados? E a partir de então, a vida de Davi sem moral, olha só, ele começa a orar para que o filho de Betseba não morra, o seu filho. Ora, jejua, se consagra, e Deus diz não, e a criança morre. E às vezes a gente fica perguntando: por que Deus permite essas coisas? Mas Deus sabe de tudo, né? Aquela criança seria chamada como o filho do adultério, o fruto da traição, o resultado da prostituição. E Deus poupou aquela criança desse estigma terrível. Aquela criança nasce sem isso. Todavia, o mau exemplo de Davi se perpetua. Ele tem muitas mulheres, ele tem muitos filhos. Agora preste atenção. Há um filho dele chamado Aminon. Ele olha para uma irmã chamada Tamar. E a Bíblia diz que ele deseja no seu coração se envolver com Tamar. E ele cria uma história para o rei. E só, pai, eu estou doente, permita que Tamar venha me acompanhar, me dar devida assistência. O pai desconfia. Aí diz: meu filho tem tanta mulher, por que Tamar? Mas ele não tem liderança. Ele não foi sacerdote, agora ele não foi líder. Ah, tá certo, filho, então vá. Ele sabia de tudo. E Aminon estuprou a sua própria irmã. Um incesto. Sabe por que Aminon fez isso? Porque Aminon pensou dessa seguinte forma: ó, se meu pai pode pegar toda mulher do palácio do rei, por que eu não posso? E aí não há limite, meu irmão. O cara desejou a irmã. Não há limite. E a Bíblia diz que o sentimento de repúdio que ele teve pela irmã logo após do ato consumado foi maior do que o desejo que ele nutria no coração. Ele teve aversão, ele teve nojo daquela atitude, daquela postura, do incesto que é pecado. E agora vem Tamar. Escândalo na família real. Todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Vem Tamar procurar o seu pai e o seu pai fica só chateado. Tamar queria mais do que isso. Aí Tamar fala para Absalom, que era irmão, mas irmão de pai e de mãe. Aminon era irmão só por parte de pai. Quando Absalom ouve falar disso, ele fica indignado,
enfurecido, estarrecido, consternado. Ele quer que o rei, o seu pai, tome atitude, mas Davi não toma nenhuma atitude, a não ser ficar chateado, envergonhado com a situação. O que Absalão quer é confrontamento, olho no olho, face na face, disciplina, correção, mas isso não acontece. E o tempo passa, 2 a 3 anos, o rei esquece, mas Absalão fica com o seu coração, sangrando de ódio, de ira, de raiva, de revolta. E Absalão cria uma estratégia. Ele pede autorização ao rei para ir caçar com Aminon. Meu pai, deixa eu caçar com Aminon. E o pai vê e percebe: meu filho, por que Aminon? O pai sabe de tudo, mas não tem liderança na sua casa. Ele disse: não, porque eu quero caçar com meu irmão. Faz o seguinte, vá com seus outros irmãos, pensando que os outros irmãos iam proteger Aminon. E Absalão: está certo, pai, vamos com os outros irmãos, mas vamos caçar. No meio da caçada, sabe o que ele faz? Fratricídio. A família do rei. Ele mata seu irmão, com ódio, com raiva, com ira, com indignação, com a revolta que lhe consumia, fazia ferver os seus dentes. Matou seu irmão Aminon. Mais um escândalo real. Agora a família do rei, mais uma vez, na capa do jornal. Extra. O filho do rei matou o outro filho. 2 irmãos. Que triste. Gente, imagine a dor de Davi. Sabe o que é que Davi faz? Fica triste. Absalão foge. Escuta isso. Absalão passa 2 anos fora. Quando ele está esses 2 anos fora, algo que eu acho interessante. Ele tem filhos e filhas. E nasce uma menininha. Sabe como é o nome que ele coloca na menininha? Tamar. É como se ele dissesse: quero ver alguém tocar nessa aqui. Duvido alguém chegar perto dessa aqui. Porque o rei permitiu, eu jamais vou permitir. Ele coloca Tamar, que significa planta nova. Plantinha, que precisa ser cuidada e regada. Não estou fazendo apologia a Absalão, não. Longe de mim de ser advogado do diabo, né, queridos? Mas eu estou entendendo Absalão. A revolta, porque ele não queria um rei, ele não queria um guerreiro, ele não queria um músico, o que ele queria era um pai. Um pai ausente por falta da liderança, um pai ausente do seu sacerdócio, um pai ausente porque não tinha autoridade. Aí Absalão pede para voltar porque o seu pai nem mais se importa. Depois de 2 anos, Absalão volta para o rei. E vai conversar com o rei. Sabe o que é que o rei faz? Olha para mim. O rei faz isso. Ele sai com ódio do beijo do rei. Ele não quer beijinho. Ele quer confrontamento. Ele quer correção. A partir dali ele bola um plano maquiavélico, maligno. Ele fica às portas da entrada de Jerusalém, aos povos que vinham distante, às pessoas que precisavam do auxílio real. E ele dizia: de onde vem? Espero que o rei lhe atenda bem. E depois, quando as pessoas saíam, às vezes com a resposta diferente daquele que buscava, ele dizia: quem dera eu fosse rei em Israel, a história seria outra, atenderia todos vocês. Ele começa a criar uma facção, ele começa a criar uma dissensão, ele faz um complô e ele dá o golpe de Estado. Ele começa a se unir aos inimigos do rei, seu próprio pai. Quer saber quando uma pessoa está se levantando contra você? Ela começa a se tornar amiga daqueles que são seu desafeto. Simples. Absalão vai aos desafetos do rei, faz aliança, depois ele já tem um grupo com ele, e quando ele tem esse grupo, ele dá esse golpe do Estado. Davi agora sai do seu reino humilhado, envergonhado. Ele vai buscar refúgio em outras terras. Sabe o que é que Absalão faz? Ele agora quer humilhar o seu pai. Ele usurpa o palácio, usurpa o trono, veste as vestes do seu pai, a coroa do seu pai, e ele começa a se deitar
com todas as concubinas do seu pai. Ele quer desmoralizar o pai. Ele quer arruinar com o seu pai. Ele chama para ficar perto dele Aitofel, que é o pai, sabe de quem? De Betseba. E Aitofel devia se sentir que a filha não estava tendo o prestígio, o privilégio que deveria, e começa a se unir ao coração de Absalão, e Absalão faz um mutim geral. Meu Deus, eu paro para pensar em o coração de Davi em relação a tudo isso. E ele agora foragido, se escondendo, enquanto seu filho quer destruir. O seu filho está no reino, tomando conta de tudo. Que história triste, né, gente? Isso que aconteceu com ele pode acontecer comigo, contigo, com qualquer um de nós. Por isso que precisamos resgatar o temor reverencial e assumirmos o nosso papel de homens de verdade, sendo sacerdote do nosso lar, sendo um líder da nossa casa, para que o mal não se levante em nosso próprio meio. E agora foragido, Absalão não está conformado. Sabe o que Absalão faz? Ele prepara um exército. Ele vai em busca do rei, o seu pai, para matá-lo. Não basta humilhá-lo. Não basta expulsá-lo, usurpá-lo, envergonhá-lo. Ele quer matar o seu próprio pai. E no afã de matar o seu pai, simplesmente um general Joabe o mata. E quando o general Joabe vai dar o recado a Davi, olha, o teu inimigo morreu. Davi começa a gritar: Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. A dor de um pai que reconhece que falhou como um homem, falhou como um sacerdote do seu lar, falhou como um líder da sua casa, falhou naquilo que não poderia falhar. E o grito de Davi revela que ele reconhece que a culpa era dele. Era culpa da negligência, era culpa da omissão, era culpa da displicência. E ele grita: Absalão, meu filho. Absalão, meu filho. Davi não foi sacerdote no seu lar. Davi não foi líder na sua casa. Davi, para mim, é um exemplo em muitas áreas. Mas quando se trata de família, é um desastre. Houve adultério, assassinato, incesto, fratricídio. E ainda quando está prestes a morrer, e Deus disse que Salomão seria um rei, um outro filho dele chamado Adonias coloca a coroa do pai e começa a reinar no lugar do pai. Salomão, quando soube que o pai morreu, vai lá e mata Adonias. Simplesmente matou outro irmão. Essa é a história do homem segundo o coração de Deus. Ou melhor, da casa, do lar do homem segundo o coração de Deus. Um homem que venceu ursos, leões, gigantes, reis, que desbaratou exército, que destronou realezas, agora não tem controle, domínio sobre sua casa, sobre o seu lar. E queridos, ouça bem o que eu hei de falar. A história de Davi nos ensina que nenhum sucesso profissional, que nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso familiar. Nosso primeiro ministério é ser homem. E como homem, devemos assumir a nossa responsabilidade do lar. Quando Eva come do fruto, nada acontece. Quando Adão come, há um colapso
geral. Há um cataclisma de dimensões universais. A terra entra em um caos, porque a ordem de Deus foi dada ao homem. Deus estabeleceu o homem como representante. Seu relacionamento com sua família depende muito do seu relacionamento com Deus. Se você for ver o Salmo 128, que salmo extraordinário, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do suor do seu rosto comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. A sua esposa será como videira frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Oh, quão bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse texto nos diz que o homem que teme ao Senhor, ele é sucesso no trabalho, ele é sucesso no casamento, ele é sucesso na família. O homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem temor de Deus, que vive no temor de Deus. Agora veja bem, eu orei ao Senhor para que trouxesse uma palavra de acordo com essa temática que nos foi passada: homem, sacerdote e líder, e veio esse título: ser homem. Porque se você for analisar o texto, existe um detalhe que não pode passar nunca despercebido. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi está se despedindo do filho. É o momento de despedida, é o momento das últimas palavras, talvez o último encontro. Filho, registra no teu coração o que eu vou te dizer. E antes dele falar ser homem, ele diz o quê? Coragem. 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 Aquilo que Deus disse a Josué: ser tu forte, ser tu forte. E depois, quando Deus fala mais uma vez: ser forte para fazer cumprir toda a palavra que está escrito no livro da lei. Tem que ser homem para viver essa palavra. Tem que ser homem para perseverar nesta palavra. Tem que ser homem para anunciar esta palavra, para que crer, confiar e depender desta palavra. É por isso que diz: seja corajoso, tenha coragem. Ele diz a Salomão: coragem, e depois diz: ser homem. Ser homem. Homem com coragem, homem exercendo o seu ministério, a sua vocação, sendo forte para fazer viver, para fazer valer tudo que está escrito nesta palavra, na palavra de Deus. Davi falhou como sacerdote do lar, falhou como líder da casa. Agora, eu gostaria que as esposas dos senhores estivessem aqui, e os filhos dos senhores também estivessem aqui, porque eu tenho certeza que existem muitos homens aqui como Davi, que não estão exercendo o sacerdócio no seu lar, que não estão exercendo a liderança na sua casa, estão falhando no olho, face na face, no confrontamento. Estão vendo a casa despencando e desmoronando, mas por covardia recorrem ao silêncio de Adão. Por comodidade evita o confrontamento, que pode trazer destruição ao teu lar, destruição à tua família. Pode ser o motivo da ruína e da desgraça total na tua casa. Mas Deus te dá uma oportunidade hoje de mudar a história, de não somente ver a história acontecendo, mas de mudar a história, de ser um agente de mudança, de ser um agente de transformação, de ser um agente de influência na sua casa, na sua família, através desse exemplo que a Bíblia nos deixa aqui, para que amanhã ninguém ouça você gritando: Absalom, meu filho. Absalom, meu filho. O grito de uma alma, o gemido de um coração.
de um homem que sabe que omitiu a vocação mais preciosa que há: ser sacerdote da sua casa, ser líder do seu lar, da sua família. Amém, amados? A Bíblia diz que o inimigo do homem será o da sua própria casa. Quando eu li esse texto, eu fiquei preocupado. Como assim, meu Deus? Até aprender que, não que Deus deseje que haja animosidade em nosso lar, mas que Deus sabe muito bem que ninguém tem capacidade maior de nos ferir do que aqueles que compartilham do mesmo convívio, que estão debaixo do mesmo teto. Eu queria te dizer, querido, que Deus deseja que o seu lar seja um lar de bênção. Mas se o teu lar não está sendo um lar de bênção, escuta bem o que eu vou te dizer. A culpa é tua. É tua. Porque Deus te chamou para ser homem. E se o seu lar não é um lar de bênção, é porque talvez a tua mulher esteja exercendo a função que lhe pertence. É porque talvez os seus filhos estejam exercendo a posição que lhe pertence. E quando essas posições são alteradas e invertidas, as coisas não funcionam. As coisas não acontecem. Espero que você saia hoje aqui decidido a ser sacerdote do seu lar. Você é o responsável espiritual pelo seu lar, pela sua família. A partir de hoje você não vai admitir que sua esposa lhe chame para orar. Isso é uma vergonha. A partir de hoje você não vai admitir que sua esposa lhe chame para ler a Bíblia. Isso é uma vergonha. A partir de hoje você não vai admitir que sua esposa lhe convide para ir para a igreja. Isso é uma vergonha. Você é um sacerdote da casa. Se isso está acontecendo, é porque ela está percebendo a sua ausência. E ela está clamando: por favor, tome as rédeas. Toma as rédeas. Antes que a carruagem, se despenque. Toma as rédeas. Você não vai permitir que os seus filhos o convidem para louvar. Você que vai ter a iniciativa. Você que vai ter a primeira atitude. Amém? Quantos estão entendendo? Eu posso ouvir um amém? Você é sacerdote da sua casa. Você é sacerdote da sua família. Você é sacerdote da sua esposa. O relacionamento de um homem com a mulher é um reflexo do relacionamento dele com Deus. Dele com Deus. Dele com Deus. Então, quando ele está bem com Deus, ele está bem com sua esposa. Ele está bem com sua família, ele está bem com o seu lar. Agora, quando ele está mal com Deus, tudo vai mal em sua vida. Tudo tende a desandar em sua vida. E eu creio, oro e espero que essa palavra venha no mais profundo do teu coração, chacoalhar as tuas percepções, as tuas convicções, fortalecer as tuas convicções, para que você venha exercer o chamado que Deus lhe confiou, a vocação que Ele te entregou. Você venha ter postura no seu lar, para que o inimigo não adentre a sua casa trazendo destruição. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos. Louvamos o teu santo nome por esses momentos de aprendizado em tua palavra. Reconhecemos o quanto precisamos de ti. Reconhecemos que o Senhor
está falando conosco. O Senhor está nos despertando enquanto há tempo para erguermos a nossa família como uma oferta agradável a Ti, Senhor. Para representarmos o nosso lar diante de Ti, ó Deus. Para sermos cabeça. Não basta simplesmente ser homem, tem que ser sacerdote. Não basta simplesmente ser sacerdote, tem que ser cabeça. Não basta simplesmente ser cabeça, tem que ser líder. Que o Senhor nos ensine admoestando-nos para que venhamos realmente viver na vocação que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso clamor. Essa é a voz que nós ouvimos bradar nesse lugar e nessa hora. Filho meu, ser homem e ser homem, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.